dando continuidade, não é, ao ciclo de atividades que vem sendo promovidas pela ABENFUPI, tá? Nós temos aqui vários membros da diretoria da ABENFO, professora Ivanilda, não é, que é a presidente, professora Elisiane, que é a vice-presidente, professora Márcia Teles, a Juliana, não é, que também é membro da diretoria da ABENFO. Tem mais alguém que está, que eu não estou, a Ruana também, que faz parte também da Benfo, né, que nos ajuda, e eu não estou vendo o nome de mais ninguém da Benfo, né? Tem a professora Tatiana Mello também, que quer aqui registrar a presença, não é? Que também é uma apoiadora da Benfo, que sempre está aqui nos ajudando. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né? Nós temos aqui os alunos da residência, não é? E outros colegas. Bom, gente, a proposta de hoje, Sim. Professora Elisiane, Oi, deixa eu só sim. confirmar aqui, gente. Sim, Raquel. Tá tudo Boa ok, noite. né? Tá, já iniciei a gravação Ó, aqui. Pode dar segmento. Obrigada. ótimo. Obrigada, senhora Elisiane. Então, era só mesmo para poder confirmar, gente, porque aí nós vamos deixar a aula aqui gravada. A aula não, né? Esse momento aqui de conversa que nós vamos ter, nós vamos depois disponibilizar lá no canal da Benfo, tá? Para que outros colegas em outros momentos possam ter oportunidade de assistir, não é? De nos prestigiar nesse momento aqui, tá? Então, gente, a proposta de hoje é nós discutirmos um pouco sobre a prevenção do câncer de mama, não é? Uma atividade que que nós escolhemos justamente em virtude do mês de outubro, não é? Ser um mês onde nós fazemos as campanhas, não é? Para a prevenção do câncer de mama. No caso, eu sou uma pesquisadora na área do câncer de mama, e a professora Marli também, tá? É uma pesquisadora, se identifica muito com a área da oncologia, e aí eu resolvi convidá-la para estar aqui conosco nesse momento, para a gente bater um papo, não é? Trazer algumas discussões acerca da prevenção do câncer de mama, tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Marli. A professora Marli, ela é nutricionista e profissional de educação física pela UFP, é doutoranda em alimentos e nutrição pela UFP, mestre em alimentos e nutrição também pela Benfo, é membro do Conselho Municipal, é docente do curso de graduação em nutrição e farmácia, é docente também da rede estadual de ensino, tem formação em modulação intestinal, pós-graduação em saúde pública, e a linha de pesquisa da professora Marli é alimentos, nutrição, comportamento infantil, nutrição funcional, oncologia e nutrição esportiva. Professora Marli, seja bem-vinda e Obrigada. aproveito também para lhe agradecer, tá, por você disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco fazendo essas discussões voltadas para a prevenção do câncer de mama. Câncer de mama, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participando desse momento. Aqui só temos mulheres hoje, né? Hoje é o primeiro dia do mês de outubro, considerado rosa. Eu ainda não estou de rosa, porque estou de marrom. Mas depois do dia 4 estarei de rosa para comemorar. Gostaria bem de estar com a cor que representa bem essa questão da prevenção, né? Principalmente para nós aqui no Piauí, a questão da prevenção do câncer de mama. E é um prazer poder estar aqui. Eu espero aprender bastante com vocês e colocar um pouco do que eu venho aprendendo, do que eu estou estudando, né? Tentando compreender. Muito bem. Começo? Ou... Nós vamos já bater um papo. Então, gente, Tá a proposta de hoje, na verdade, vai ser um bate-papo, tá? É uma conversa mesmo que nós vamos ter. E o foco dessa conversa mesmo é a prevenção.
a gente achou assim bem mais importante nós estarmos trabalhando a importância da prevenção, tá? E por que que eu chamei a professora Marli, gente? Porque a professora Marli, como vocês devem saber, e eu já disse, eu pesquiso na área do câncer de mama e tenho já visto já diversos fatores que estão aí atrelados, não é? Ao câncer de mama, sendo fatores preditores para o desenvolvimento da doença. E a professora Marli, ela também tem pesquisado bastante na área, e eu considerei ser uma pessoa que iria trazer grandes contribuições nesse momento de discussão, tá? E que a gente E já é parceira das práticas integrativas, né? exatamente. Outra coisa, eu também trabalho com pesquiso na área das práticas integrativas, ainda não tenho formação. A professora Marli também trabalha com práticas integrativas, é uma adepta, tá? Então, assim, como a gente vai falar mesmo da prevenção, eu fui aí encaixando tudo e achei realmente bem viável mesmo esse contexto das discussões que nós vamos fazer agora. Então, gente, nós vamos fazer aqui um jogo de perguntas e respostas, tá? E aí nós vamos estar discutindo. Se em algum momento vocês também tiverem alguma pergunta, vocês podem estar colocando no chat, mas a intenção mesmo, a proposta desse momento é despertar mesmo a importância da prevenção da doença, porque a gente já ouve falar de tantas coisas ruins no dia a dia, o adoecimento, o sofrimento, tudo isso a gente já sabe que acontece com essa mulher quando ela tem esse diagnóstico da doença, não é, gente? As repercussões negativas na vida dessa mulher, não apenas dela, mas da sua família de modo geral, do seu parceiro, é impactada de diversas maneiras e de maneira negativa, não é? Então, se a gente já sabe que esse adoecer é algo tão ruim para a gente, para a nossa família, pois vamos então pensar no outro contexto, que é a prevenção, tá? Então, gente, eu queria até aproveitar para perguntar para... Oi. Você acabou de me apresentar, eu gostaria de falar um pouco sobre a senhora também, né? Apesar desses alunos já lhe conhecerem, eu gostaria de apresentar essa nobre colega. Então, a professora Raquel, ela é uma enfermeira obstetra, uma pessoa muito humana, muito amiga mesmo. Eu costumo dizer que o principal currículo dela é essa humanidade e esse sorriso que ela deixa transparecer. Sempre que a gente precisa dela, ela está disponível com aquele sorriso e sempre dá um jeitinho para nos ajudar. Então, ela é doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, UFP. Ela é mestre em Ciências e Saúde lá pelo CCS do UFP, ela é pesquisadora do NEPEST, UFP, e membro da diretoria da ABENFO, né, em 2018. Ela é docente do curso de graduação em enfermagem no UniFSA, que foi lá onde eu encontrei a nobre colega. Ela é docente do curso de residência em enfermagem obstétrica da UFP, é coordenadora e docente do curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica do IESM, e as suas linhas de pesquisa é saúde da mulher, obstetrícia, câncer de mama, qualidade de vida, práticas integrativas e complementares, né? E meditação. E ela ainda tem outra coisa importante no currículo, ainda é mãe. Nós vamos ter uma mesa redonda, só para É verdade, né, professora Marli? Tantos atributos que você colocou a mais no meu currículo. É gratidão, professora Marli. Escolheram essa temática, né? É muito, muito legal, né, gente? Quando a gente realmente, assim, tem essas parcerias, a gente realmente consegue ter esses vínculos, né, assim, no nosso ambiente de trabalho, saber que realmente tem pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode contar, não é? E isso é muito saudável.
Por que também é importante a gente falar disso, gente? Porque o próprio câncer de mama é um dos fatores, a gente aí pesquisando e tudo, um dos fatores que também estão aí alinhados e que hoje fazem parte dos fatores de risco, envolve muito a questão emocional, né, professora Marli? Isso. A questão emocional, ela vai interferir em diversos eixos, né? Vai desde a questão alimentar do indivíduo, se eu não estou enganada, como também está associada ao que a gente chama de comportamento do indivíduo. Ele pode se fechar numa ostra ou, de repente, ele pode se liberar demais de uma tal forma que ele não sabe nem o domínio das suas ações, e isso lhe causa grande sofrimento e faz com que ele produza, né, substâncias que são tóxicas para o organismo e que gera compostos oxidativos, que vão gerar radicais livres e que, consequentemente, vai favorecer o surgimento do câncer. Então, a importância da gente manter essa saúde mental a partir da meditação, do mindful, né? Porque aí a gente consegue extravasar. Exatamente. É a questão do... É o nosso autocuidado, não é? Gente, eu acho isso tão importante porque, assim, hoje eu percebo que nesse mundo que nós estamos vivendo, em especial esse momento de agora, eu percebo ser um momento, assim, que está sendo muito conturbado na vida de todo mundo, não é? Onde as pessoas, elas mudaram completamente a rotina das suas vidas, não é? Elas tinham uma rotina de atividade física, de alimentação, de trabalho, de tudo. E hoje a vida das pessoas está completamente diferente, não é? A própria questão da qualidade dos alimentos que nós estamos consumindo, a gente também percebe que é diferente. Muitas vezes, até devido a essa rotina intensa que cada um tem, às vezes termina até abrindo mão de ter uma alimentação mais saudável, porque às vezes não consegue nem acessar, e aí termina consumindo um alimento ali que é mais rápido. Então, como nós sabemos que hoje a alimentação tem essa relação, eu queria que a professora Marli explicasse, conversasse um pouco com a gente a respeito dessa relação da comida com o câncer. Existe mesmo, professora Marli, essa relação? Nos explique melhor sobre isso. Essa relação é uma relação bem íntima, tá? A gente vai chegar um momento que depois vocês vão entender, né, o que é que eu estou falando agora, quando eu falo nessa relação tão íntima. Porque o ato de comer é algo que faz parte da vida do indivíduo. Tá? Eu vendo aqui essa foto linda dessa senhora abraçada, que acho que é professora Francisca Maria, ou é residente, você vê um bebê. Então, ele já se alimenta de uma outra forma dentro da barriga da mãe. E quando ele nasce, ele passa a se alimentar a partir do leite materno. Então, a criança que se alimenta a partir do leite materno, ele já tem anticorpos, ele tem uma comunidade, uma microbiota intestinal saudável, porque ela não foi agredida por alimentos. Então, qual seria essa relação entre a comida e o câncer? O que é que nós comemos hoje? Hoje a gente só fala assim, alimento e alimentação, e esquece aquele termo que a gente utiliza lá na casa. Mamãe, bota minha comida. Porque realmente a gente tem que voltar para essa questão da comida, o comer em casa. Nós estamos passando por um processo que vocês vão ver. Já se tinha uma proporção, né, de casos, daqui a uns anos, a uns 10 anos, daqui a 20 anos, um número bem elevado do número de pessoas com câncer, né? Ia ser um número que eu não estou recordando agora, mas ia ser uma população bem grande. E aí, o que é que nós vamos nos deparar? Com essa questão da pandemia, que nós estamos em casa, esse número ele vai aumentar.
Então, vocês vão lembrar desse dia quando vocês estiverem lá na frente, daqui a uns 10 anos, né? 10, 15 anos. Por quê? Nós estamos mais em casa, mudamos os nossos hábitos alimentares, nós não estamos indo a restaurantes, mas nós estamos pedindo para nossas casas, certo? Nós estamos pedindo a partir do delivery, nós vamos ter uma nova era. Pessoas que estão adorando a questão do delivery, são muitas promoções, e são promoções não de comida de verdade, são promoções de lanches, né, que não posso considerar como comida de verdade. Professora, então me explica o que é essa história de comida de verdade. A comida de verdade é aquilo que a tua avó dizia, menino, não deixa a comida no prato, que você lembra dessa conversa da avó e você lembra do arroz, do feijão, da carne ali do lado. Pode ser que tenha macarrão, mas o macarrão já é uma coisa bem... E uma salada, ou uma verdura, uma abóbora, um quiabo, ou um maxixe, tá? Daquele que ela comprou de uma pessoa que plantava lá na roça e que trouxe para comer, que não passou pelo tratamento de agrotóxicos. Hoje nós vivemos, precisamos nos alimentar, mas nós temos alimentos transgênicos e nós temos alimentos contaminados por agrotóxicos, seja pelo o solo que já está contaminado, ou pela água também, que já está contaminada, né? Então, o que é que nós vamos observar? É real isso? É. Aí nós deixamos de comer as verduras com medo do agrotóxico e ficamos com a carne, o arroz, o feijão, mas lembrando que a carne, aí vocês vão me dizer, professora, tá cheio de hormônio. Não é, a galinha não tem hormônio, como as pessoas dizem, é porque a galinha tá cheia de hormônio. Não é, a galinha tem muito antibiótico. E os antibióticos, eles provocam efeitos deletérios. Então, quando você está comendo, você vai lá na nutricionista e ela te passa aquele peito de frango grelhado na tua dieta. Ai, muito bom. É um peito grelhado, ele já é mais magro, tudo. Mas a partir do momento que ele passa por um processamento, que é o cozimento, nesse caso é o grelhado, dependendo do que você coloca, eu botei a minha manteiga. Sim, qual é a sua manteiga? Aprimou. Que na realidade não é uma manteiga, é uma margarina. E o que é a margarina? Foi um erro de laboratório. Erraram uma molécula e aí se transformou em margarina, mas na realidade os cientistas estavam querendo fazer um plástico. Só falta uma molécula para ser plástico. Ou seja, nós temos diversos alimentos que hoje substituíram a nossa comida de verdade. Tudo que vem da indústria, ele vem geralmente contaminado. Com o que, por exemplo, quando nós vamos para uma hamburgueria, pronto, vamos para a questão da hamburgueria, nós vamos comer hambúrguer. Quando chega lá, os nossos filhos adoram ketchup e vão colocar o ketchup no hambúrguer, mesmo que seja um hambúrguer caseiro, porque quando ele é um hambúrguer artesanal, ele é diferente daquele hambúrguer que a gente compra da Sadia, que ele não, de Sadia ele não tem nada, não tem nada. A gente poderia substituir o S pelo M e botar pelo M, né, e botar mal dia, tá? Porque Sadia não é, ele poderia ser um mau dia. E aí, o que acontece? Nossos filhos usam ketchup. Então, a gente vai comer uma pizza, vamos botar um ketchup, um extrato de tomate na macarronada para ficar mais gostoso. Mas minha avó era que fazia o extrato de tomate, não existia esse negócio de indústria. Alguns que já vêm dessa tradição de comer o macarrão com extrato de tomate, porque quando eu era criança ninguém comia. Eu nasci um dia desse, né? Mas tudo bem.
Ninguém comia com extrato de tomate. Era o urucunzinho, né? O corante de urucum, Isso. o cheiro verde, a cebola, o alho, e ali se refogava com o óleo mesmo, o óleo O vegetal, não é? azeite de coco, não é? Azeite de coco, e aí as coisas mudaram, porque aí a gente está falando de comida de De verdade. verdade. Até aí eu estou falando de comida de verdade. Aí hoje a gente tem o quê? Um frango que é cheio de antibiótico, um boi que é cheio de antibiótico, que ele já passou por tantos cruzamentos que a genética Para não dele já mudou falar, né, o que é. totalmente. É um boi que é criado preso, ele não pasta mais. O boi ele só come ração, milho para engordar rápido. É a mesma coisa da galinha. A galinha, coitada, passa 24 horas sem comer, não dorme. Você já pensou o nível de estresse que a galinha não passa? Porque enquanto a luz está acesa, ela não dorme. E aí, o que que eles fazem? Eles passam dias e dias engordando a galinha com a luz acesa. Já pensou o que que ela não está passando para a carne ali? Eu ainda não vi nenhuma pesquisa nisso, mas eu tentei me colocar no lugar da galinha. Coitada, além de botar o ovo, ainda está engordando. Os ossos, ela não consegue mais se manter em pé por falta de exercício físico, né? A maioria perde logo a força. É isso aí, Renata, eu me coloquei. E aí é importante a gente perceber, olha só como os animais estão sendo tratados. O que é que acontece? Nós temos algumas coisas muito boas. Os maias, eles tinham uma riqueza que as pessoas queriam tomar dele. Invadiram, destruíram os maias e não acharam esse ouro, porque na realidade o ouro dos maias era o quê? O milho. E nós temos o milho, que o milho dá para fazer muita coisa. Só que o milho crioulo sumindo, está sumindo. Poucas populações, quando a gente tem essas populações, encontros de comunidades que trocam sementes crioulas de milho, de arroz e de feijão, ou seja, ele não passou por alteração genética. Mas esse melhoramento genético, né, para ele melhor produzir, pois é, nós temos que ter muito cuidado, porque não existem estudos ainda que comprovam que o transgênico não vai fazer mal a gente. Por quê? Porque o transgênico é algo muito novo. Em ratos já tem. Então, o alimento transgênico, ele causa o quê no indivíduo? Ele vai causar mutações genéticas. Causou no rato mutações. Tá? Houve Aqui mutações da rede genéticas privada nas e células. pública e privada, E Gustavo. aí, não temos estudo porque o ser humano demora muito, né, para crescer, se tornar velho, para se ter realmente uma análise disso. Porque antigamente o nosso óleo era o quê? Não era feito de milho, era feito do coco, né, do coco babaçu, que não precisa de agrotóxico, não precisa de nada, ele precisa de água e do calorzinho dele para ele poder se desenvolver lá na palmeira. E aí a gente tem, voltando para o gado, ele come ração e milho. E ele também fica imóvel, ele engorda bastante, ele toma antibiótico para não adoecer. Observando que esse milho, o amido, ou outros grãos que podem ser adicionados, por exemplo, como o trigo, às vezes eles colocam, né, as sobras da farinha e adicionam e faz todo um que eles chamam, acho que é de torta, que é uma ração, com a mistura de várias coisas. Isso vai causar no indivíduo um aumento de gordura muito grande, dá-lhe gordura saturada, que para a gente é um prato cheio para que a gente adoeça as nossas artérias e provoque inflamação na gente. Então, quem não dispensa um belo bife, uma bela carne, vai sofrer essas consequências se comer carne todos os dias. Por quê? Antibiótico. Antibiótico ela só é para ser usado durante um período, mas só que nós, seres humanos, nós estamos consumindo antibiótico de todo jeito. Fora o que os médicos receitam para a gente. Eu tô com rinite, eu tô com sinusite. Se você chegar no médico e ele vai dizer, você está com rinite e sinusite, jamais ele vai te dizer que você está com uma alteração alérgica que pode ser em decorrência de uma carência de minerais.
vitaminas e minerais. Ele vai te passar o quê? Um remédio para alergia e um antibiótico. E aí vai gerar professora Marli, coisa. o interessante, gente, assim, talvez vocês até estejam achando estranho, tá falando tanto de alimento e tudo, mas, gente, por que que realmente a gente hoje faz essa discussão? Porque muitas pessoas desconhecem tudo isso. Eu várias vezes em sala de aula, por momentos, às vezes eu discuto com os alunos, gente, aí, o que é que vocês acham? A questão da alimentação de vocês, vocês acham que tem uma boa alimentação, que essa alimentação de vocês é considerada saudável? A professora, mas eu como muita verdura, muita fruta e tudo. Aí outros dizem, não, professora, eu consumo muitas coisas enlatadas, embutidas e tudo. Então, assim, na verdade, o que que a gente também precisa compreender? Que mesmo aquela pessoa que acha que está tendo uma alimentação saudável, na verdade, gente, não está. Não está. Porque é isso que a professora Marli estava dizendo. Hoje, mesmo quando a gente opta por ter essa alimentação, ainda assim essa alimentação está muito aquém daquela que seria o essencial, o necessário, que seria aquela alimentação adequada mesmo para a gente poder tentar prevenir a exposição, não é? Porque, na verdade, isso é considerado também um fator para o desenvolvimento da doença. E por que, gente, que eu estou trazendo tudo isso? Porque na minha tese, como eu estou discutindo, trabalhando, pesquisando câncer, me preocupou muito quando eu fui perceber nos estudos que, gente, um dos fatores de risco, que realmente um dos fatores preditores ou fatores de risco, como a gente também conhece, que estão atrelados ao desenvolvimento do câncer de mama, além daqueles básicos que a gente já sabe, né, como etilismo, história familiar, gente, os que estão mais prevalentes, que a incidência tem sido maior entre as mulheres, tem sido a questão da alimentação, o sobrepeso e a obesidade. Entenderam? Então, é uma coisa muito atrelada à outra. Se eu tenho uma alimentação de má qualidade, gente, eu vou aumentar de peso. E esse aumento de peso, por que que tem essa relação, né, professora Marli? Você também pode até complementar. Gente, na verdade... Dando essa continuidade aí, quando a gente está falando dessa questão da comida de verdade, que cada um achando, meu Deus, a professora dá uma volta danada, é só para a gente entender essa contextualização. É muito complicado, mas tem muito alimento barato. Eu vou já lhe dizer onde vocês vão encontrar alimentos baratos. Se bem que nesse período de pandemia a gente não está encontrando direitinho, não. Mas eu vou procurar saber e depois a professora Raquel passa para vocês. É porque, diante disso, eu falo do que hoje nós consumimos um frango que é industrializado, a maioria compra em supermercado, uma carne que é industrializada, os enlatados, os embutidos. A questão econômica, os embutidos saem muito mais barato para comer, mas na realidade sai muito mais caro para o indivíduo, porque ele adoece, consequentemente, muito mais vezes. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, que é comer de verdade, é comer aquele alimento, o fruto, a verdura, o arroz, o feijão, mesmo que ele tenha agrotóxico, existem hoje, tem gente que utiliza a água sanitária, mas só que eu recomendo a questão do uso do hipoclorito já diluído, que a gente compra para fazer a higiene microbiológica, que também pode ser um fator, porque existe uma bactéria que ela já mora dentro do nosso trato gastrointestinal, que ela, quando ela aumenta a sua população, ela consegue fazer um total desequilíbrio orgânico que o indivíduo também pode desenvolver o câncer. Então, a alimentação, ela tem total elo. Hoje, tudo que a gente encontra é diferente. Por exemplo, você vai comprar uma uva, a uva é sem semente. É uma delícia, é doce, maravilhosa. Aí eu sempre pergunto para o
vendedor, me diga uma coisa, como foi que esse pé de uva nasceu? Aí ele fica olhando para mim, mas tem uma tangerina sem semente. Eu digo, como foi que essa tangerina nasceu? Ela brotou como? De que forma? Exatamente pelos cruzamentos, a questão de enxerto. Então, nós estamos mudando os alimentos, nós estamos mudando a forma como preparamos os alimentos. Hoje, eu sei que aí tem muita gente dizendo, ai, eu vou me casar, eu estou doida para ganhar uma panela elétrica de arroz, e eu estou doida para comprar uma air fry. Por quê? Não usa gordura, tudo fica muito bem assadinho, grelhadinho e não usa gordura, muito saudável. Gente, já existem estudos comprovando que isso aí favorece o câncer, porque o alimento vai a altas temperaturas e essas altas temperaturas faz desenvolver uma substância chamada acroleína. E essa bichinha é bendita, para não dizer maldita. Ela vai fazer toda uma alteração nas nossas células, tá? Porque hoje a gente estuda nutrigenômica. O alimento, ele pode mudar os nossos genes, tá? O futuro da nutrição é esse. É trabalhar em cima dos genes com o propósito de proteger. Porque o que hoje nós comemos, ele altera tudo. Por que que eu queria chegar nesse ponto? A gente tem contaminação microbiológica, né? A gente está com essa questão do vírus, mas constantemente vocês estão com a crise de rinite, com a crise de sinusite e não sabem que aquilo ali tem relação com a comida que você consumiu. Você só vai dizer que foi a umidade, tá certo que agora favorece bastante, mas eu digo para vocês que eu tô com mais de 1 ano e meio que não sei o que é crise de rinite e sinusite. E eu só vivia no otorrino tomando medicação. Tá? E só uma mudança alimentar que eu fui descobrindo e compreendendo que era que eu tinha. A partir de cursos que eu fiz, a gente vai já falar mais na frente, foi que eu fui entender que algo que eu comia desencadeava esse problema. Mas aí eu tô curiosa para saber, professora Raquel, desses outros fatores, quais foram esses fatores preditores que a senhora encontrou e como eles se destacam, quem é mais prevalente, né, nesse desenvolvimento do câncer. Muito bem. Então, a gente até já havia comentado um pouco, não é? Mas nós sabemos que todos esses fatores, gente, como a relação do consumo com álcool, a questão dos fatores hereditários, eles têm sim relação com o desenvolvimento do câncer de mama. Mas, na verdade, o que a gente tem observado que agora está de maneira mais intensa? É justamente essa questão da obesidade e do sedentarismo. Então, como, gente, eu percebi isso, por isso que eu trouxe esse momento para a gente discutir. Quando a gente fala de alimento, tem toda uma relação de sobrepeso, de obesidade, o sedentarismo. Na verdade, o tecido, não é? O tecido adiposo, não é, professora Marli? Essas células, quando adiposas, elas, na verdade, formam um processo inflamatório, não é? No nosso organismo. E esse processo inflamatório, ele fica associado ao desenvolvimento, não é, do câncer. Gente, e outra coisa muito interessante também, que nós temos observado, além dessa questão do sedentarismo, da obesidade, que também, apesar de ser muito complicada a gente falar, quando a gente fala, professora Marli, porque na verdade eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que muitas pessoas podem até mesmo ter percebido isso. É até angustiante a gente saber de tudo isso. Porque, na verdade, a gente fica se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu faço, né? É muita loucura. Tudo isso, não é? Você fica nessa situação que você é aquela história, o ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, não é? Porque você realmente
é difícil, eu não vou dizer que é fácil, é muito difícil você conseguir ter uma alimentação saudável. É muito difícil a gente realmente manter o peso ideal, né, professora Marli? Junta essa dificuldade da alimentação, a correria que todo mundo vive hoje. Gente, o estresse, meu povo, pelo amor de Deus, o estresse. As pesquisas têm mostrado que o estresse também já essa relação do estresse com o desenvolvimento do câncer de mama. Pesquisa já tem apontado essa relação do estresse com a doença, tá? Com o desenvolvimento da doença. Então, por isso que realmente, embora pareça ser uma utopia, às vezes a gente está discutindo tudo isso, mas assim, ao mesmo tempo, é essencial a gente realmente pensar e tentar ver o que é que a gente pode fazer para se tentar diminuir um pouco, né, professora Marli, essa situação de risco, não é isso? É necessário a gente, assim como nós tivemos que mudar o nosso hábito com essa questão do isolamento social, sempre há tempo para recomeçar. Né? A gente pode recomeçar. Não é que a gente vai mudar tudo drasticamente de uma hora para outra, mas a gente já começa a observar. Eu costumo dizer que nada é proibido, mas nem tudo me convém. Tá? Então, não é porque todo dia tem salgado para lanchar que eu vou comer salgado todo dia, porque geralmente é o que? São embutidos que estão ali. E os embutidos que estão ali, eles vêm cheio de aditivos, e aditivos que são cancerígenos. Aí eu vou chegar nesse ponto que vocês vão entender o que eu quero falar. A indústria alimentícia, ela surgiu mesmo, o boom dela foi após a guerra, porque começaram a desenvolver aqueles alimentos que eram rápidos de serem feitos, né? E saborosos, para o quê? Para quem estava na guerra. Então tinha que ser algo muito novo. Inclusive o miojo ele foi criado no período de guerra, tá? Aquele macarrãozinho ali, que de macarrãozinho ele não tem nada, ele não te acrescenta nada, só quilocalorias. Mas, professora, quilocaloria é ruim? Não, desde que você consuma uma quilocaloria diferente. Por exemplo, se eu tomo um copo de Coca-Cola, tá? Na minha mão direita eu tenho uma Coca-Cola, na minha mão esquerda eu tenho um punhado de, de castanhas. Eu tenho o mesmo valor em quilocalorias. O diferencial é que eu tomei isso aqui rapidamente vai desencadear um pico de insulina ou um pico glicêmico, tá? A minha glicemia vai lá para cima. O que acontece? A insulina vem para poder ativar o transportador para levar essa glicose para as células, né? Para poder fazer a homeostase, ficar bem ajeitadinho. Em contrapartida, ela faz o fígado também produzir moléculas de gordura para que a gente guarde, né? A gente tem receptores lá nos adipócitos que chama e vai formando aquela verdadeira irmandade de gordura, que não são gorduras boas, que vão ficar geralmente aonde? Na região abdominal, que vai causar um processo inflamatório muito sério. E aí, o que é que nós vamos observar? E o punhado de castanha tem o mesmo, digamos que tem o mesmo peso calórico do que o outro, o diferencial é que ele tem fibras. Então, ele demora mais para digerir. Então, tudo aquilo que eu preciso mastigar e mastigar bem para comer é melhor. Tudo aquilo que eu descasque é melhor do que aquilo que eu desembalo. Porque aquilo que eu desembalo, ou ele já está pronto para o consumo, ou ele já está pré-pronto. Ah, vamos pensar, abrir uma lata de salsicha. Aquela salsicha ali, ela já foi cozida. Você só vai finalizar o processo. Agora, se você pegar, a sua avó vai fazer a linguiça lá no interior, a linguiça caseira, ela vai pegar a carne. Ela vai pegar a carne. Nessa salsicha, ela vai ter o quê?
lecitina de soja, farinha de soja, amido de milho, aditivo, sabor não sei de quê, sabor de picanha, cheiro não sei de quê, e aí por aí vai, eles vão colocando. E tudo isso, a indústria hoje ela é totalmente química. Tem sabor para tudo. Tem cheiro para tudo. E isso estimula as papilas gustativas e a vontade de comer. Porque o que é que faz a gente comer? O cheiro, o, a visão, que quando a gente olha, a gente come com os olhos, tá? A textura, que hoje o que é mais fácil, quanto mais cremoso, quanto mais fácil de esfarelar na boca, é bom demais. Aí eu fico pensando, e a gente às vezes acha estranho, até quando vai à missa, né? Quem é católico e recebe a comunhão, que o padre te entrega ali a hóstia, você bota na boca, aí você nota que às vezes tem uma diferença. Tem uma que é dura para você mastigar, tem umas que derrete, aí você diz, oh, mas essa daqui foi boa, nem precisei mastigar Cristo. Né? As pessoas diziam, nem precisei mastigar Nem Cristo. precisou mastigar. Não precisou, só absorveu. E tudo isso, o processo alimentar, ele envolve isso, gente. O olhar, o sentir o cheiro, o mastigar, tá? O escolher antes de preparar. O que é que nós compramos quando a gente compra uma linguiça? Ela já está praticamente preparada, você só vai assar ou colocar para cozinhar no feijão. Se isso faz parte do teu hábito alimentar todo dia, isso vai ser prejudicial, porque ele é cheio de gordura saturada que vai provocar um processo inflamatório e vai causar diversos tipos de câncer. Não só o câncer de estômago e de colo, que é bem frequente, tá? Mas também como câncer de mama, câncer do útero. Se vocês tiverem uma ideia, o que nós comemos afeta o nosso intestino de uma tal forma que a gente vai desenvolver endometriose, a gente pode ter síndrome do ovário policístico, tá? O próprio câncer de mama, entre outros. Então é importante a gente estar atento como esse alimento ele pode ser prejudicial. Por exemplo, eu adoro um chazinho de camomila. Compro as flores, né? Eu gosto de comprar as flores, mas quando não é possível, eu vou Compra o para sachê. o sachê. Só que aí eu me lembro de uma regulamentação da nossa querida Anvisa. É permitido ter até um inseto inteiro a cada 100 gramas, tá? Vixe, Então, se Maria. você for analisar, você pode encontrar É partes permitido ter um inseto do inseto, dentro do chá, lá dentro do do chá, potinho. sim. Aquele chazinho ali, você pode estar comendo diversos Insetinho. insetos que Baratinha. provocam reações alérgicas que fazem o seu corpo responder e faz com que você venha. Uma das respostas termina desencadeando o câncer. Aí o ketchup, o professor só falou tanto ketchup do extrato de tomate e não terminou. É porque eu falo muito mesmo e às vezes termino esquecendo. Sabe o que, que a gente pode encontrar a cada 100 ml em 100 gramas de ketchup? Eu adorava fazer um estrogonofe com ketchup. Desde quando eu li a lei, que fui compreender, eu deixei. Um pelo de rato a cada 100 gramas de ketchup ou extrato de tomate. E professora, para que isso? Que história é essa? Por quê? Já se sabe que aonde se produz alimento tem o quê? Praga. Rato, barata, mosquito, ou formiga, né? E isso aí já é uma forma de proteger as indústrias. Eles alegam que isso aí não vai fazer mal, mas se você entrar no site da Anvisa, quem tiver curiosidade, vejam lá. Tá com as 2 semanas que foi retirado vários lotes de café. Eu não lembro de qual foi a marca, mas foi retirado do mercado porque tinha substâncias inadequadas. Assim como foi a água oxigenada no leite, né? Assim como foi o formol no leite de soja ADES, tá? E aí? Meu filho tem intolerância à lactose, minha filha, ela só toma ADES, eu tenho intolerância, eu só tomo ADES. E aí a coitada não sabe por que desenvolveu
porque consumiu substâncias, e essas substâncias que eu estou falando a gente chama de xenobióticas, que são substâncias que provocam reações no nosso corpo que fazem surgir diversas patologias. E essas patologias, elas surgem exatamente porque elas vão causar um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. E professora Marli, agora você falando tudo isso, o que vem aqui na minha cabeça, gente, é quando nós falamos da prevenção do câncer de mama, a professora Marli vem trazendo tantos termos, tantas palavras, não é? Que até mesmo para nós da enfermagem, lógico que a gente conhece, mas, gente, imaginem nós, enquanto enfermeiros, nós temos enfermeiros aqui da atenção básica, inclusive a professora Ivanilda. Então, assim, gente, por que é importante nós estarmos fazendo essas discussões acerca da prevenção do câncer de mama? Porque nós, enquanto enfermeiros, vocês sabem, talvez até mais do que eu, que o enfermeiro ele tem um papel importantíssimo em relação às atividades de prevenção, de promoção da saúde. Então, gente, o que também nós temos observado? Nós temos observado que têm sido inúmeras as barreiras, não é, em relação ao acesso dessas mulheres, por exemplo, para os métodos de diagnóstico, para o tratamento, tá? Então, assim, quando nós falamos de tudo isso, por que é importante a gente trazer a prevenção para as mulheres? Primeiro que quando a gente trabalha com a educação, com a prevenção, essa mulher, ela já tendo conhecimento acerca dos fatores de risco, a gente tenta conscientizar e mesmo sensibilizar essa mulher acerca da mudança do estilo de vida. É diferente, lógico que nós não vamos chegar trazendo, levando a essa mulher termos, lógico, tão técnicos e tão complexos, mas é falar de maneira simples, tente evitar tudo que for de mais artificial possível. Exatamente. E volte a ter aquela comidinha simples que sua mãe, sua avó, sua bisavó tinha lá no interior. Pronto, é isso. Tente lá no seu quintal fazer uma hortazinha para você ter alguns alimentos, né? Algumas frutas, algumas coisas lá para você consumir, que é muito mais saudável do que aquela fruta que a gente compra lá no supermercado e tudo. Então, tudo depende da maneira também como nós vamos abordar essas mulheres. Gente, quando a gente fala dessas atividades educativas, é importantíssimo nós inserirmos também o parceiro nessas atividades. Alguns dos estudos que eu tenho visto, o que os pesquisadores também têm trazido, que essas mulheres, quando elas têm o apoio do parceiro, o apoio ali do marido, da família, ela busca os métodos de rastreamento, ela vai ao serviço de saúde, ela procura o enfermeiro, procura o médico. Então, é por isso que é importante o parceiro dessa mulher, ele também ter esse conhecimento, ele ter esse esclarecimento em relação a isso, porque ele sabendo, ele apoia aquela mulher. Meu bem, vá lá onde enfermeiro, você já se consultou, você fez os seus exames, não sei o quê. Então, é muito importante, gente. E realmente nós devemos trabalhar no sentido de conscientizar, de informar essas mulheres sobre esses fatores de risco. Inclusive, gente, existem algumas escalas, tem até aquele modelo de Gail, eu não sei se vocês conhecem. É uma ferramentazinha que a gente utiliza para avaliar o risco que cada mulher tem de desenvolver o câncer de mama, tá? Então, é uma ferramenta muito simples que a gente pode estar utilizando, inclusive também tem algumas pesquisas feitas com o uso dessa ferramenta, tá? E realmente nós precisamos pensar na prevenção, na informação, no esclarecimento dessas mulheres em relação aos fatores de risco, incentivar a mudança, não é, no estilo de vida
dessas mulheres, tentar diminuir todas essas barreiras em relação ao rastreamento da doença, bem como também, gente, aos métodos de diagnóstico e de tratamento em tempo oportuno. Porque o que nós temos observado? Que tem sido inúmeras essas barreiras. A professora Ivanilda é da atenção básica e ela, com certeza, ela vai confirmar isso, que, por exemplo, quando chega uma mulher, para ela conseguir, já é a segunda pesquisa, a minha no mestrado eu pesquisei câncer de mama, agora no doutorado estou pesquisando novamente, pessoal, e quando a gente vai conversar com essas mulheres, tentar conhecer a trajetória delas, não é? Em relação a esses métodos, elas relatam, algumas vezes, algumas delas dizem, não, enfermeira, enfermeira, eu cheguei lá para a enfermeira do posto, para o médico, eu disse que eu achava que estava com alguma coisa, mas não acreditaram. Fui procurar outro médico, fui em outro lugar, pedir os exames, eu consegui fazer. Quando não é, eles vão lá na atenção básica, tem todo o atendimento, tudo direitinho, é solicitado os exames. Só que aí ela ainda existe, gente, muita demora também em relação a esse tempo de realização dos exames, não é? Então, essa também é uma das barreiras que nós temos. E quando a gente fala dessas barreiras, quando a gente fala em se reduzir essas barreiras, é porque a gente pensa em se reduzir tanto a questão da doença, bem como também a mortalidade pela doença. Porque o que que acontece, gente? Aqui principalmente a nível de Brasil, em região Nordeste, nessas regiões menos desenvolvidas, onde essas mulheres têm mais dificuldade de acessar aos serviços de saúde, quando elas vão conseguir ter a doença diagnosticada, infelizmente, gente, a doença já está o quê? Numa fase muito avançada. Então, as chances de cura se diminui drasticamente. Tá? Tem muitas mulheres que, quando elas são mulheres jovens, inclusive, na minha pesquisa, gente, eu peguei mulher de 20 anos já com câncer de mama. Na outra do mestrado, peguei com 18 anos já com o diagnóstico da doença. Então, assim, gente, cada vez mulheres mais jovens vêm sendo acometidas, não é, pela doença. Tem muitas mulheres que realmente, quando elas vão ter esse diagnóstico da doença, a doença já está numa fase mais avançada. E outra coisa, gente, quando nós falamos disso, dessa preocupação, o que que acontece? Quanto mais avançada a doença é diagnosticada, menores são as chances de cura, como a gente já falou, mas também, gente, o tratamento, ele já vai ser o quê? Muito mais invasivo, muito mais invasivo e agressivo, e, consequentemente, gente, maior é o comprometimento em relação à vida daquela mulher, a sua qualidade de vida, tá? Gente, quando você vai falar do câncer de mama, nossa, gente, envolve tantos aspectos na vida dessa mulher, são os aspectos emocionais, como a gente já falou. Essa mulher, dependendo do tratamento que ela vai fazer, ela vai ter, gente, alteração, vai ter uma diminuição em relação à sua autoestima, porque ela vai se sentir menos mulher, não é, do que as outras, principalmente quando essa mulher, ela vai precisar, gente, fazer uma mastectomia, tá? E a gente sabe que, embora essas mulheres hoje elas tenham o direito de se colocar a prótese, não é? Mas ainda assim não é uma garantia que ela vai ter de, mesmo fazendo o implante, ela conseguir ter a sua plenitude. Aí eu lhe Porque o que poderia ser feito em relação a essas repercussões tardias, né? Em relação ao câncer, que aí você já está falando da questão da retirada da mama, né? Que pode ser algo bastante complicado para a mulher, porque mexe dramático, com a né? questão da Isso. feminilidade, né? E aí, como se trabalha? Porque aí nós vamos ter toda uma
mexida com o emocional, que também pode fazer com que ela venha a não ter um resultado significativo nesse tratamento do câncer. Vocês estão percebendo que a gente saiu da água e agora fomos para o vinho, né, professora Marli? Nós estávamos falando de prevenção e agora, gente, nós já estamos falando de quê? Dessas repercussões. Quando a gente fala de repercussão, o choque é muito maior, não é? Todo mundo fica assustado. Gente, se nós que estamos de fora, a gente tem esse susto, a gente fica assim meio chocado em ouvir tantas coisas, imagine aquela mulher que está passando por tudo isso. E aí é por isso, gente, que mais uma vez eu trago a importância mesmo da prevenção, tá? Porque é muito melhor você prevenir do que você ter que viver todo esse processo. Gente, quando hoje, inclusive, o que a gente percebe na área da oncologia, principalmente quando a gente fala de câncer de mama, são as investigações realmente de todos, porque, tipo assim, teve um tempo que todo mundo só estudava a qualidade de vida. Lá no meu mestrado, eu ainda fui uma que pesquisei a qualidade de vida. Gente, mas quando você vai investigar a qualidade de vida, nível de ansiedade, a perda da qualidade do sono, gente, tudo isso é afetado. A autoestima, a sexualidade, tudo isso é afetado pela doença. Então, na verdade, as pesquisas agora já estão mais alinhadas, caminhadas para quê, gente? Direcionadas para quê? Para as intervenções que possam tentar amenizar essas repercussões negativas na vida da mulher quando ela tem esse diagnóstico. As pesquisas hoje, gente, aí é quando a gente vem aí com os estudos experimentais, né, professora Marli? Com os ensaios clínicos, onde hoje nós estamos trabalhando muito, estão surgindo muitas pesquisas com o uso até mesmo das práticas integrativas, com a finalidade de se tentar amenizar, diminuir essas repercussões. Gente, se você pegar os estudos a nível internacional, nossa, é uma coisa muito comum existir as práticas integrativas nas instituições de saúde, meditação, yoga, é uma coisa muito natural, mas aqui para a nossa realidade, a nível de Brasil, não é. Um dia desse que a gente conseguiu, gente, ter a implantação da política de práticas integrativas e complementares aqui no Brasil. Aqui no nosso estado mesmo, aqui no nosso município, a gente ainda não tem o pessoal aí das práticas integrativas estão aí lutando, alguns profissionais aí trabalhando, não é? Tentando pelo menos já se qualificarem, buscarem as formações na área das práticas integrativas, tanto para trabalhar a questão da prevenção, não é? Que é o autocuidado, porque na prevenção, gente, as práticas integrativas também, elas são muito bem-vindas. Se você faz tudo isso aí que a gente estava falando, né? Eu vou perder peso, vou agora ser uma pessoa ativa, vou ter uma boa alimentação. Mas, gente, se essa pessoa internamente, emocionalmente, ela não estiver bem, não vai ser o suficiente se é uma pessoa altamente estressada, uma pessoa rancorosa, amargurada. Minha gente, que ela carrega tudo isso dentro dela, ela também vai adoecer, né, professora Marli? É um verdadeiro container, né? Ela vai carregando tudo. O andar é pesado, né? Exatamente. Então, é importante a gente perceber a necessidade dessa busca da leveza. Isso. Que é aquilo que eu não posso resolver, eu tenho que deixar ele ali até a hora que der para resolver. Mas se eu não posso resolver, não estou mais gastando energia. Mesmo Exatamente. que eu tenha conta para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar, uma hora vai aparecer esse dinheiro. Vai aparecer. Não adianta passar a noite mais acordada pensando naquela conta para pagar, porque aquela noite de sono acordada não vai dar jeito. Não é vai isso? dar problema para você depois. Você na
na verdade, vai ter um problema de saúde depois. Então, assim, gente, isso é muito sério. Quando a gente fala, algumas pessoas não acreditam, né? Porque são muito objetivas, né? E acham tudo isso muito subjetivo. Mas, gente, as pesquisas, elas têm mostrado, sim, que tem a relação das emoções com o adoecimento. Inclusive, gente, tem dos artigos, alguns dos artigos que eu tenho aqui, ele até faz essa relação de mulheres que, por exemplo, já sofreram durante a vida violência, traumas, que tiveram estresse pós-traumático, que vivenciaram, gente, perdas muito grandes na vida dela, que realmente tiveram momentos de grande estresse na vida delas, essas mulheres, elas apresentaram depois o câncer de mama. Entenderam? Então, assim, essas questões emocionais, elas estão muito relacionadas. Gente, é tanto que nós que trabalhamos na área da oncologia, a gente percebe isso também nos pacientes. Minha gente, tem paciente que quando ela é diagnosticada com a doença, ela diz assim, não, se apareceu aqui na minha vida, pois vai dar tudo certo. É para mim aprender, eu vou ficar curada, eu vou fazer tudo, eu vou ficar bem. E com aquela pessoa, tudo dá certo. Tudo dá certo. Minha gente, agora é impressionante. Aí, quando já chega outra, é se lastimando, é reclamando, é estressada, ela não aceita nada, ela nega tudo, sabe? Minha gente, com aquela pessoa é incrível. As coisas não acontecem, as coisas não fluem, entendeu? E isso você pode, vocês que, aliás, porque eu estou falando isso, mas na verdade eu estou aqui diante de um monte de enfermeiro. Com certeza vocês já passaram por alguma situação como essa. E Com que muitas certeza. vezes uns pacientes evoluem muito melhor do que outros, né? Isso, E você exatamente. fica, além dessa individualidade bioquímica que ele tem, então toda essa capacidade emocional, toda essa carga emocional que ele coloca em cima da doença, isso contribui para que o indivíduo venha a ficar bom ou não. Ou não, Ou exatamente. O não, é emocional. como a espiritualidade, que se sabe que as pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas aumentam bastante a chance de melhora do quadro e até de cura, mesmo, é Exatamente. lógico que é aliado com o tratamento, mas a espiritualidade é um fator que vem contribuindo e que melhora e que existe comprovação científica também. Com certeza. Então, assim, gente, hoje, quando a gente fala assim de câncer, da oncologia, câncer de mama, hoje tem acontecido toda essa assim, movimentação em relação às pesquisas para a área. Quando a gente fala da oncologia, a gente vê hoje esse olhar realmente mais holístico, de maneira mais integral a esse paciente, a família, ao parceiro, porque, gente, não é só a mulher que sofre, não é só a mulher que fica doente, não é só a mulher que precisa de assistência. A família, o parceiro, os filhos, eles adoecem junto com aquela mulher. Então, Exato. termina que a família toda precisa ser assistida, não é? Então, hoje, quando nós estamos aí, a gente faz toda uma investigação em relação à situação dessa mulher, dessa família, e com base naqueles problemas que a gente vai identificando, né, professora, a gente vai buscando estratégias para ajudar naquele momento de sofrimento que aquela mulher está vivendo junto com sua família. Pessoal, hoje a professora Marli está até dizendo aqui que enfermeiros têm uma predisposição para o câncer de mama. Professora Ivanilda, o que você colocou até me fez lembrar também de uma situação. A enfermagem, ela já é uma profissão muito estressante, não é? Porque a gente termina se sobrecarregando muito em relação às nossas responsabilidades, os nossos afazeres, não é? Principalmente o compromisso mesmo que a gente tem com a vida do próximo, né? E isso é muito tenso e muito intenso ao mesmo tempo. E também tem o fator do sono.
sono, né? Tem algumas pesquisas que também elas mostram que esses enfermeiros que trabalham à noite, eles têm ainda um risco maior de desenvolver câncer de mama quando comparado àqueles que trabalham durante o dia. Então, isso realmente também já vem sendo pesquisado, já vem sendo investigado. E ainda coloco como é a alimentação desse enfermeiro, E que às ainda vezes sai de um plantão para outro e que não tem muito tempo, porque na realidade, quando ele está no ambiente hospitalar, quem faz aquela carga de trabalho toda, a evolução do paciente, tudo é ele. Todo é o profissional enfermeiro. Então, cadê o tempo para ele comer com atenção plena? Cadê o tempo para ele respirar? Ele está em contato com infecções e com diversas bactérias o tempo inteiro. Às vezes ele não tem tempo nem de fazer a higiene das mãos adequada, porque ele já está sendo chamado para fazer outro atendimento. Então, são diversos aspectos que a gente for olhar como é a alimentação dele, o que é que ele vem comendo. Come o que tiver ali na hora, né, Marlene? Que venha matar a fome. O que tiver. O que tiver. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que, que o Maurício está colocando. Maurício colocou uma coisa aqui, que ele disse que trabalha numa classificação de risco, que ele só consegue almoçar depois das 2h30, se ele tiver folga. Olha só. O tamanho, né? Se ele tiver folga, que ele almoça. Isso já 2h30, sabe-se lá que hora ele tomou o café da manhã. E se comeu alguma coisa. Então, nesse intervalo, ele vai beliscando o que é possível, até porque a demanda é pequena. E isso vai provocar também uma alteração, um desequilíbrio nos nutrientes. Tá? Porque, por exemplo, ele vai ter uma queda da glicose que vai ser compensada por aquilo que já tem armazenado. Tá? E outra coisa, porque a classificação de risco é rotativa. Pois é. E aí é necessário que a gente observe o seguinte, que um funcionário que trabalhe com essas condições, ele precisa ter um tempo para fazer as suas refeições. Eu já tenho visto enfermeiro passando mal, isso é muito prático. E aí ele engorda também, né? Porque come de qualquer jeito, não dorme direito, trabalha várias horas, vem numa acelerada constante, tem dificuldade de perder peso e nem entende o porquê que ele está tendo dificuldade de perder o peso. E tudo isso tem a ver com a comida. E tudo isso tem a ver com o intestino dele. Como é que está funcionando o intestino desse enfermeiro? E o que é, professora, que o intestino tem a ver Pois é, professora Marli. O que o intestino tem a ver com a relação do câncer, não é? Esse funcionamento do intestino tem realmente alguma função ou não? Quando a gente fala... Pois é, quando a gente vem falar dessa saúde feminina, foi feita uma pesquisa, tá? Foi feita uma pesquisa que ela foi feita pela Sociedade Brasileira, deixa eu ver aqui o nome, se foi Sociedade Brasileira, não, Federação Brasileira de Gastroenterologia. Foi feito no ano de 2012, foi um inquérito chamado de Sim Brasil. Tá? O Sim Brasil era saúde intestinal mulher. Como a gente está falando de câncer de mama, porque esse problema ele não atinge só mulher, ele atinge os homens também, só que o homem ele não nota essa sintomatologia tão rápida quanto a gente, tá? Então, o que é que nós vamos observar? Nesse inquérito, eles observaram que as mulheres, elas tinham os problemas mais comuns, gases, inchaço, sensação de peso no abdômen, constipação ou prisão de ventre, tá? E tudo isso comprometia a concentração dela, afetava o humor, a vida
dessas mulheres, a libido sexual, então interferia em tudo, tá? E aí começou-se a estudar, e o que tem a ver isso mesmo? Aí foram avaliar. Nós temos, naturalmente, né, o períneo é muito próximo da cavidade anal. E nós temos uma bactéria que mora no intestino, aliás, nós temos várias bactérias que vivem em equilíbrio, temos as bactérias boas e as ruins. Mas nosso estilo de vida, o que nós comemos, alteram essa população de bactérias. E isso pode fazer desencadear o que a gente chama de disbiose, que é um quadro que a gente nem sabia que tinha. Por exemplo, geralmente quem tem disbiose, ela tem infecção urinária de repetição, infecção por cândida de repetição, ela tem língua saburrosa. O que é língua saburrosa? A língua com aquela saburra branca, esbranquiçada. Ela de vez em quando corta o canto dos lábios, aí diz, não, isso aí você está com queilose, é falta de vitamina A, pode até ser. Ela tem muito sapinho na boca, só vive com sapinho na boca. Arrota, tem aquele arroto que vem lá das profundezas, ou solta aqueles gases que só ela aguenta porque é o jeito, porque está ali perto dela, além de passar 7 dias, 8 dias, 10, tem pessoas que ficam até 15 dias, né? E aí, o que o intestino tem a ver com isso? Se eu tenho uma alteração nessa microbiota, ela ocorreu exatamente por quê? Porque eu consumi alimentos, geralmente que é quem? Os ultraprocessados, que nós estamos vendo aí o pessoal do Ministério da Agricultura querendo suspender o nosso guia alimentar para a população brasileira, que foi feita baseado em estudos, e o dono de indústria não quer que a gente chame de ultraprocessado, por exemplo, o biscoito. O biscoito é ultraprocessado. Ali foi um trigo que virou farinha, que depois virou um biscoito, que desmancha na tua boca. Então, o ultraprocessado, ele vem cheio de gordura, vem cheio de açúcares e aditivos que vai causar sérios problemas em você, como ele pode estar alterando a permeabilidade da membrana do intestino, da barreira intestinal, que essa barreira ela existe para o quê? Para que não passe as substâncias que são perigosas e nem os patógenos. O que é que altera essa barreira intestinal? O famoso remédio que quando a gente foi lá no otorrino tomar um antibiótico, ele pergunta, quando você toma antibiótico, você sente dor no estômago? Eu sinto, doutor, pois eu vou passar aqui um omeprazol para você? Ou um esoprazol, tá? Os prazóis da vida. E os prazóis da vida, eles fazem o quê? Eles inibem a bomba de prótons. Quando eles inibem a bomba de prótons, eu reduzo o ácido clorídrico. Quando eu reduzo o ácido clorídrico, eu já quebrei uma das barreiras que nos protege contra os patógenos, que são as bactérias ruins, que pode ter vindo com aquele alimento industrializado, pelo de rato, né? Algum fungo, porque também já foi suspenso muito alimento que vem com fungo, e a gente encontra muito fungo em cereais, como, por exemplo, a granola. Uma colega minha do mestrado, ela analisou 20 marcas de granola, aqui no Piauí mesmo, aqui no Departamento de Nutrição. Todas estavam contaminadas com aspergillus flavus. Aspergillus flavus é um fungo que produz uma toxina que é famoso por causar o câncer de fígado. E a granola surgiu como um alimento assim maravilhoso, chamado de saudável. E na realidade ele é cheio de quê? De açúcar e também de fungo, porque se ele não for armazenado direito no supermercado, é um problema. O fungo vai se desenvolver. E se chegar na sua casa, você só abrir a embalagem e botar o pegadorzinho de roupa, aí o fungo vai fazer a festa ali, porque ele vai estar num ambiente saudável. E aí o que vai acontecer? Barreira aberta, tudo que é ruim vai entrar. Então, as bactérias boas, elas vão diminuir, o número de bactérias ruins, elas vão se sobrepor. E isso vai
fazer que ocorra uma doença chamada disbiose. E a disbiose é uma alteração na microbiota intestinal. É exatamente a microbiota que faz essas nossas defesas. A microbiota favorece a absorção de nutrientes e quando eu tenho disbiose, a disbiose ela tem relação com o câncer, ela tem relação com a depressão, ela tem relação com o mal de Alzheimer, ela tem relação com o autismo, ela tem relação com doenças alérgicas, se eu for listar aqui, a gente vai até meia-noite listando doenças. E aí, o que acontece? Quer dizer que o prazol diminuiu lá e outra, e o prazol ainda tem um outro problema, que o seu uso contínuo favorece o surgimento de Alzheimer. Tá? Além dele já favorecer, ele ainda favorece para que aquele meio ocasione uma disbiose, né? Que é o intestino ocorre essa disbiose. E aí o que vai acontecer? A mulher, coitada, ela não tem tempo para fazer, por exemplo, eu lembro de a minha filha diz assim: "Ô mamãe, eu sinto tanta falta quando eu era criança, a senhora fazia uns grolados", elas chamavam de grolado. Eu não tinha tempo de pegar ela na escola, chegava em casa, abria uma latazinha de atum, fazia ali rapidinho um arrozinho, uma farofinha, e elas adoravam essa comida. Ou então pegava uma linguiça, assava ali rapidinho, um arrozinho, uma lata de feijoada, porque na época eu não era nem estudante ainda do curso de nutrição, era ainda estudante do curso de educação física. E aí, ela disse: "Mamãe, eu sinto a saudade desse grolado". E aí, na realidade, eu mesmo fiz com que as minhas filhas comessem alimentos que não são saudáveis. E aí, o que acontece? Houve o desequilíbrio na microbiota intestinal, houve o desequilíbrio. Então, eu tenho potencialidades para desenvolver muitas coisas. Aí vocês vão dizer o seguinte: professora Luísa Marli, a senhora falou que nunca mais foi no otorrino. Faz muito tempo. Eu posso até aparecer o nariz entupido quando está muito quente, mas desde quando eu tirei um alimento da minha vida, aí vocês vão dizer: professor, e isso é possível? A pessoa vive? Eu disse: eu vivo. Muita gente me pergunta como é. Por quê? Porque esse alimento praticamente ele está em tudo, e é o trigo. Algumas pessoas têm sensibilidade ao trigo, não é a questão do glúten, é ao trigo. O trigo ele tem essa capacidade de fazer com que essas bactérias produzam uma substância lá que vem alterar e causar essas reações, né, no organismo humano. E aí o que nós vamos observar? Quando eu tenho, nós aqui sofremos, as mulheres, com os desequilíbrios hormonais. E quando eu altero a questão, doutor ou paciente, peraí, deixa eu ver logo bem que a pergunta. É o Maurício, ele está dizendo assim: o paciente interno fazendo uso de antibióticos sempre tem um protetor gástrico em jejum associado. Pois é, essa Sempre. questão aí tem pelo seguinte, por quê? Ele é utilizado exatamente como proposta porque causa realmente um antibiótico, ele vai A causar irritação. mas a gente poderia estar usando o que é mais natural, a espinheira santa, que é um fitoterápico maravilhoso, existe em cápsula e existe na forma de chá, na forma de tintura, existe água, e ela ainda protege a barreira intestinal. O que é que eu consumo de vez em quando? É a espinheira santa, mas lá já é o protocolo. Eu entendo que é o protocolo. Tudo bem. E aí, o que é que a gente vai fazer? Qual é o risco adverso maior que ele tem? Nós vamos ter que melhorar a alimentação dele e ver possibilidades do uso do probiótico junto, porque antibiótico tem que consumir com probiótico junto. Até o ideal é preparar essa microbiota intestinal com probiótico antes do uso do antibiótico. Para vocês terem ideia, eu uso probiótico direto. Não é, professora? Eu uso, já eu tenho preparar um o intestino, né? A Raquel, professora ela Marli, há tempo e sabe que eu sinto dores, essas coisas, e tudo isso era por conta do trigo. Pode falar, minha linda. E quando a gente fala, tudo isso que a Marli vem falando, gente,
Na oncologia, quando a gente fala de paciente oncológico, a importância da questão da alimentação não é apenas na prevenção, como nós estamos falando, mas Cuidado quando esse terapêutico. paciente ele é diagnosticado, gente, durante a terapia toda, a alimentação do paciente em todos os momentos do tratamento, inclusive também mediante a avaliação do resultado dos exames, a alimentação do paciente é controlada. Eu não vou nem dizer balanceada, é controlada mesmo. Porque, gente, até a depender do estado do sistema imunológico desse paciente, o tipo de dieta que ele vai precisar fazer uso vai ser um tipo de dieta específica. Uma dieta que às vezes vai precisar ser até mesmo estéril, né, professora Marli? Eu Pois é, achava muito estranho quando eu via esse termo, dieta estéril. neutropênica, que é a dieta neutropênica, que é a dieta estéril, porque há Que toda é quando esse essa paciente necessidade mesmo. quando esse paciente oncológico ele está, gente, realmente naquele estado de neutropenia, quer dizer que o sistema imunológico dele está lá embaixo, super debilitado, até a alimentação que ele comer, não é, professora Marli, ele já pode desenvolver alguma infecção, algum problema. E a gente sabe que o paciente oncológico, uma das grandes preocupações que nós temos é justamente com a questão da infecção. Porque às vezes o paciente ele não morre da doença em si, mas ele morre das complicações. Complicações. Então é importantíssimo o papel da equipe interdisciplinar, gente. Tanto lá na prevenção, como a gente, por isso que eu até trouxe, eu gosto muito da interdisciplinaridade. Alguns colegas enfermeiros acham às vezes até estranho. Não é só enfermeiro, tem que ser. Eu acho muitíssimo importante. Não sei se é porque eu trabalhei muito tempo na área da oncologia, mas, gente, cada profissional tem a sua importância. Eu, enquanto enfermeira, eu tenho que saber o papel e a importância da nutrição, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, do serviço social, do médico, porque qualquer um desses profissionais, estando ausentes, nós vamos sentir falta desse profissional para estar assistindo a esse paciente, bem como também a sua família, tá certo? Professora Marli, nosso tempo já está aqui até já Pois é, eu extra. só queria finalizar a questão do câncer de mama. Aí eu vou só deixar você aí finalizar rapidinho para a gente poder finalizar esse nosso momento aqui. Quando você for finalizar, aí eu queria que rapidamente você só falasse um pouco de alguns alimentos que você indicaria para nós mulheres estarmos inserindo nas nossas refeições, tá? No nosso pratinho diário de cada dia, que são os famosos alimentos funcionais, não é isso? Os próprios alimentos funcionais. Então, vamos lá. Quando eu falei dessa alteração da microbiota intestinal, é importante a gente observar que pode provocar essa alteração nos nossos hormônios, porque o que nós vamos observar? O nosso microbioma ele impacta, né, os níveis de estrogênio. E aí quando ele faz essa relação, ele vai produzir uma enzima que a gente chama, deixa eu pegar aqui o nome, glucoronidase. Eu nunca acerto falar esse nome. Ela desconjuga o estrógeno e aí ele vai causar várias reações estrogênicas que pode levar o indivíduo a desenvolver o câncer de mama, o câncer de endométrio e o câncer de estômago, o que demonstra que nós temos que ter cuidado em relação a isso, né? Com o que a gente come, para não mexer com essa microbiota intestinal de uma forma que o indivíduo venha a adoecer, porque é exatamente pela ausência da comida de verdade. Eu estava assistindo uma aula esse final de semana com uma professora que é da Sociedade Brasileira de Oncologia. E ela falou da importância, porque tem muita gente prescrevendo dieta para pacientes oncológicos
sem ser especialista em nutrição oncológica. E é preciso, porque o paciente oncológico, ele é um paciente que requer um maior cuidado. Aí a senhora falou, né, da dieta estéril, que é a dieta neutropênica. Existem alguns momentos que eu vou precisar fazer isso, principalmente quando ele está naquele processo cuja imunidade dele está muito baixa. E quando ele está nesse processo inflamatório muito alto, eu não posso lançar a mão dos probióticos, que seriam importantes. Por que eu não posso lançar a mão dos probióticos? Porque eu posso ter uma translocação bacteriana. Então, quando é que eu uso o probiótico? Antes do processo do tratamento quimioterápico e radioterápico, eu preparo o intestino, tá? Eu preparo o intestino para que ele receba isso, né? Esse ataque, né? De substâncias que podem alterar. Então, eu preparo, eu previno, tá? Então, eu preciso ter um conhecimento mais amplo em relação a isso, para poder atuar, porque senão eu vou estar prescrevendo uma dieta para um paciente oncológico que, em vez de estar melhorando o seu quadro, vai piorar. Porque, por exemplo, a senhora citou a questão do sedentarismo. Se o indivíduo é sedentário, ele vai ter perda de massa magra. Se ele tem perda de massa magra, vai piorar mais ainda no câncer, que no câncer você tem sarcopenia. Quanto mais massa magra você perde, mais debilitado o paciente fica, né? Então, a gente precisa estar atento às condutas adequadas para fazer. Então, é importante que a gente observe o que é que eu preciso, na verdade. De comida de verdade, onde entra os vegetais folhosos. Por exemplo, tem um vegetal que eu não gosto muito, mas que eu como, tá? Se tiver a salada dele, eu já estou comendo não pelo prazer, mas pela substância que ele tem. Já tem gente que adora o sabor dele, eu já não gosto, que é a rúcula. Mas eu consumo, não porque eu gosto, mas consumo como remédio. O licopeno, que nós vamos encontrar no tomate. Só que o tomate, nós podemos encontrar um tomate cheio de agrotóxicos, mas você pode plantar o tomatinho cereja num jarrinho na sua casa e você colher os tomatinhos e comer, porque ele vai estar o licopeno. Ó. Quanto mais maduro, mais licopeno ele vai ter. Na goiaba eu vou encontrar licopeno, na melancia eu vou encontrar licopeno, que são substâncias, são compostos bioativos, é um composto bioativo que previne o câncer. Então, alimentos ricos em vitamina A. Por exemplo, eu tenho os carotenoides, né? Que é que formam a vitamina A. Então, é a abóbora. Ai, mas eu não gosto de abóbora. Pois coma cenoura. Ah, mas eu não gosto de abóbora nem cenoura. Pois coma couve, porque é exatamente aqueles que dão as cores alaranjadas e esverdeadas. Então, é aquela tal história. Eu preciso ter todas as cores. Quanto mais colorido for o meu prato, mais próximo eu estou. Se a gente for observar essa comida que não é de verdade, é uma comida que artificial, que a gente chama propriamente dito, que ele é, como é que se diz? Ele não tem as cores, ou ele é marrom, ou ele é branco, ou ele é um amarelo pálido, se a gente for observar. Os fast food, ou ele é marrom, ou ele é branco, ou ele não é uma coisa verde. A não ser quando eles colocam uma folhinha ali, né? Disfarçada. Isso. Outra coisa, eu preciso ter mais folhosos, eu preciso consumir pelo menos 25 gramas de fibra. E aí entra a aveia, eu posso consumir o inhame é um excelente alimento para a gente consumir, tá? É nordestino, a gente gosta muito, é um tubérculo. O inhame, ele aumenta as plaquetas, porque ele melhora a resposta imunológica. Então, por exemplo, eu fui vítima de dengue hemorrágica, mas me recuperei graças ao inhame. Tá? Quando eu saí do hospital, ainda saí assim, derrubada, não tinha coragem para nada, mas o inhame me salvou.
Outra coisa que é bastante prejudicial e ainda é uma briga danada entre a nutrição tradicional e a nutrição funcional. Tira ou não tira o leite? Depende. Se for leite de caixinha, tira. Porque leite de caixinha não é leite. Leite de caixinha só são 30% de leite, o restante é água e aditivo. Se não tiver ali também um formol e uma água sanitária ou água Água oxigenada oxigenada. para equilibrar, né, o pH. Então, por exemplo, eu tirei o leite da minha vida, mas por quê? Porque eu tenho um problema que chama-se artrite reumatoide, herança da chikungunya. Eita, professora, a senhora pega todas as doenças, eu estou me pegando com Deus para não pegar esse coronavírus. Estou me pegando para que isso não aconteça. Mas eu tive chikungunya em 2015 e fiquei com as sequelas bem sérias. Então, eu tirei leite, tirei trigo, até porque eu fui observando que eu tinha candidíase de repetição, a minha candidíase foi embora, eu não tenho mais afta, eu não tenho mais nenhum problema em relação a isso. Mas também não como salgadinho, eu só como, se for pão, só se não for de trigo. Entendeu? Então, eu não como mais pão, o que eu como é o famoso cuscuz, famoso Beiju. peitinho, beiju, é o que eu como. Ah, o bolinho de sal. Então, sim, mas vamos voltar, saia da sua vida e venha para o que nós estamos falando dos alimentos. Aí eu vou entrar nas especiarias. Nós temos a cúrcuma, tá? Que ela é um potente antioxidante e ela é essencial para que a gente previna o câncer. Onde é que eu acho o câncer, professora? Ah, minha querida, o câncer. O câncer não, perdão. Onde é que eu Cúrcuma. acho a cúrcuma? A Deus o cúrcuma. livre, eu não quero saber Deus onde me é que livre está esse desse câncer, negócio. não. Vocês vão encontrar numa raiz. Eu agora esqueci o nome da raiz, meu Deus. É uma raizinha que quando você seca ela e rala, ela vai dar uma coloração alaranjada. É muito consumida pelos indianos e agora no Brasil as pessoas consomem bastante. Tá? Eu vou lembrar depois e peço a professora para passar para vocês. O açafrão, ele precisa estar na nossa alimentação também, pode ser colocado dentro do azeite de oliva, o açafrão junto com o orégano, você tempera o azeite de oliva, coloca lá dentro, coloca uns dentes de alho, maravilhoso. Lembrando que o alho também é outro alimento que funciona bastante nessa prevenção, assim como a cebola. Só lembrando que tem algo, só coisa da roça do seu pai. Oi, Isso, eita, Maurício. Maurício. Seu pai, olha, ele tem uma verdadeira farmácia na Uma casa. riqueza, uma Essa fortuna. que é a farmácia boa, que não usa É. medicamentos, porque a farmacologia já tem alguns. Se alguém tiver interesse de conhecer, eu vou botar aqui o nome de um farmacêutico fantástico, ele está até com um curso sobre autismo, é Fabrício Assini. Ele fala muito bem, tá? E Murilo Pereira, quem tiver interesse de conhecer mais sobre esse assunto que nós estamos falando, eles falam bastante, tá? Então, eles pesquisam muito na área, porque a gente tem que parar de viver com o cachê. Nós temos que lembrar, ah, doutora, me deu um cachê. Não, nós temos é que prevenir. Então, preferi não consumir o adoçante. Adoçante ficou para quem não pode consumir açúcar. De preferência era que o diabético nem consumisse adoçante, porque o adoçante ele é prejudicial, principalmente porque a pessoa não bota 3 gotas. O pessoal coloca mais de 10 gotas. E aí o equivalente àquela colher e vai causar um problema metabólico ainda maior. Mais Tá? grave. Então, o açúcar, se for utilizar, é o açúcar demerara, tá? Porque é um açúcar que vai produzir menos. Eu preciso ter uma dieta equilibrada em relação aos carboidratos. Então, os carboidratos que eu vou consumir, não é que eu vou retirar, fazer como aquele repórter que tirou, fez aquela dieta e terminou morrendo. Nós não podemos fazer isso. O câncer, ele se alimenta de açúcar, mas que tipo de açúcar? Dos ultraprocessados.
Meu avô adoça tudo com Aí. rapadura. Pode, doutora? Se não for muito, pode. Eu lhe garanto que ele está consumindo muito ferro, tá? Ele está É. consumindo muito ferro. E se for pouquinho, eu tenho certeza que ele está melhor do que quem está adoçando com Do que adoção. nós tudinho aqui. É Nós arriscado ele tudinho, estar com melhor do que nós certeza. tudinho aqui. Tá? Outro alimento, eu falei da aveia, falei de algo que é o Do inhame, ele pode, açafrão, do o inhame, da açafrão, cúrcuma. isso. A questão do inhame, ele pode ser feito cozido, né, para a gente comer, mas a gente pode fazer ele como leite e ele substitui o leite de gado. Por que, que a senhora tirou o leite de gado? Porque esse leite de gado de indústria, o gado hoje ele toma muito antibiótico, então eu já fico com o pé atrás em relação a isso. Mas se o paciente só consome aquilo, a gente também não pode tirar a única coisa que ele come, porque se ele perde mais peso, complica mais ainda, tá? Outra coisa que tem contribuído bastante para o desenvolvimento de câncer são as dietas restritivas. Essas dietas que tiram tudo. As pessoas tiram tudo quanto é de carboidrato e acrescenta proteína e gordura, e bota bacon, e bota embutidos, e isso não é bom. Isso a gente retira da nossa alimentação. Então, que outra coisa eu posso estar consumindo que seria bom para me prevenir contra o câncer? Aí eu vou entrar também no quesito, a gente já falou das algumas especiarias, existem muitas outras, né, que a gente poderia estar listando em um outro momento. O outro alimento que a gente poderia estar utilizando, a soja, professora, a senhora recomenda a soja? Algumas pessoas não têm uma boa resposta com a soja. Principalmente que a soja ela tem um funcionamento estrogênico, né? A gente sabe que ela funciona até como nessa mulher na menopausa, para essa melhora. Se você encontra uma soja que é orgânica, ótima. Que seja crioula, melhor ainda. Porque o que eu preciso? Incrementar minha alimentação com alimentos que sejam de verdade, não alimentos que mudarem. E onde é que eu costumo conseguir isso? Geralmente com agricultores rurais. A Universidade Federal ela era contemplada antes dessa pandemia, não sei quando é que vai voltar, e o centro de Teresina, a cada 15 dias, com uma horta. Eu acho que a Raquel chegou a ver lá pela faculdade, que a gente levou Uhum. uma vez. Aquelas Sim. pessoas, elas vendem alimentos de verdade. Eles trabalham com agroecologia. A professora Rosângela da Federal, lá do departamento, acho que de agronomia, não lembro, ela trabalha com eles e eles não usam agrotóxicos. Então, tem como conseguir num preço muito bom. Eles produzem feijão, abóbora. Então, como é que eu vou melhorar isso? Gente, feijão branco é muito bom para a gente estar consumindo. Então, ele melhora o nosso perfil de colesterol, e a gente sabe que quanto menos gordura a gente tem no organismo, melhor ainda, porque a gordura ela reflete num processo inflamatório. Então, é necessário observar que aqueles alimentos que fazem parte da nossa alimentação, o próprio piqui, o azeite de piqui que nossos avós nos davam para combater o que? As gripes mal curadas. O piqui ele está sendo investigado no tratamento do câncer. Ele é uma substância anti-inflamatória, ou seja, o conhecimento popular. E o azeite de coco, professora, pode, desde que seja feito com parcimônia, desde que ele seja prensado a frio. Ah, aí não vai ter o gosto do queimadinho. Pois é, o gosto do queimadinho só de vez em quando, não pode ser todo dia, né? Porque quanto mais escuro fica o azeite, mais forte o sabor e mais há uma presença de gorduras trans, que aí favorece esse processo inflamatório também. Então, a gente tem só que entender que os alimentos são os melhores, e nós fomos agraciados, tanto com os frutos do cerrado, que aí a gente vai encontrar uma gama enorme de alimentos,
tá? Que previne o câncer e outras doenças. E outra coisa muito boa também, para quem quer melhorar a questão da barreira intestinal, é a babosa, tá? A babosa que a gente utiliza para o cabelo, ela tem excelentes, né, efeitos. Por exemplo, eu não sei ainda tirar, né, tratar a babosa para que ela não venha com efeito tóxico. Então, eu faço uso da babosa líquida que eu compro feito, né? Tem uma empresa que faz, que é a Forever, eu compro e tomo. Eu tomo em jejum todos os dias e isso melhorou bastante, contribuiu para que eu melhorasse, né, de várias questões. Então, a gente precisa de um outro encontro para a gente conversar só sobre isso, porque a demanda ela é muito alta. Muito grande. Para quem vai trabalhar, por exemplo, o Maurício, que vai trabalhar lá na unidade básica, nessa assistência às famílias, ele pode pegar as coisas até da própria horta do pai dele e trabalhar essa questão da educação com o paciente, com a família, que muitas vezes deixa de comer o que está plantado lá no fundo do quintal para comprar o miojo, que é o que está acontecendo com os índios na Amazônia, né? Para comprar o miojo, para comprar a Coca-Cola. Né, e deixa de consumir as riquezas que eles têm, né, Marli? Da terra, porque nós estamos cheios de riquezas. É verdade. E Marli, inclusive, tantas coisas que você falou sobre alimentação, e eu vendo aqui a maioria sendo enfermeiros obstetras, os que ficaram com a gente aqui no finalzinho, gente, é tão importante a gente realmente trazer esse momento para as mulheres já desde lá do pré-natal, não é? A importância da questão da alimentação, porque até aquela alimentação que a mulher tem já ali, enquanto o bebê está ali na barrigazinha sendo gerado, a própria alimentação dessa mulher já vai influenciar, já vai interferir nessa criança, não é? Nesse recém-nascido. Já estão até já inferindo essa relação desse número elevado de crianças com autismo e TDAH, coisa que a gente não via no passado. Exatamente, questão de autismo, desses problemas, as alergias, tudo isso também tem relação com a questão da alimentação da mãe. E se a mãe, aí às vezes a pessoa fala assim, esse menino come tão mal, só come besteira, gente, mas infelizmente a culpa é nossa mesmo, porque a criança ela vai comer aquilo que os pais oferecem, aquilo que os pais. Se você, enquanto criança, a sua mãe começou, o primeiro suco que ela lhe deu já foi com açúcar, pois você vai passar isso para o seu filho e ele já vai começar a desenvolver aquele gosto pelo açúcar, não é? Então, assim, é algo que é muito ligado a outro, não é? Então, assim, professora Marli, eu acho que a gente encerra por hoje, né? Já vai dar 10 horas da noite. Verdade. A gente se perdeu mesmo no tempo. Você ainda tem muito ainda a nos falar. Eu quero mais uma vez agradecer, tá? Por você estar aqui conosco nesse momento. E vocês, gente, que ficaram aqui até o finalzinho, espero que vocês tenham gostado dessa proposta, dessa minha ousadia de trazer uma nutricionista para estar aqui discutindo, não é? De estar fazendo essas discussões relacionadas à questão da prevenção do câncer de mama. Na verdade, nós até nos estendemos um pouco mais, falando não apenas de prevenção, mas também ainda dessas repercussões, não é, desse impacto, não é, do diagnóstico na vida da mulher, da vida do seu parceiro, de sua família e tudo mais, e reforçar, não é? Porque, na verdade, o que a gente quer dizer é a importância mesmo de nós pensarmos em todos esses fatores de risco, quando nós estivermos com os nossos pacientes, realmente reforçar para eles a importância da prevenção, tá? Então, assim, quando a Marli trouxe tudo isso de alimento, tudo que ela trouxe, mas na verdade, sintetizando tudo é o quê, né, Marli? É tentar tirar o artificial e você comer o que é verdade, tentar inserir
inserir esses alimentos, não é? Que ela passou aqui para a gente. Eu anotei todos, alguns eu já sabia e outros não. Então, O assim, também não gengibre é é muito coisa. O Hã? gengibre também é muito bom. O O gengibre. gengibre, então assim, também eu não vejo nada também de impossível a gente fazer, mas o importante é a gente ter consciência em relação a tudo isso e tentar mudar os nossos hábitos de vida, não é? Realmente o câncer hoje é uma das doenças aí que realmente vem avassalando mesmo assim, destruindo a vida de tantas pessoas. Muitos pesquisadores até falam mesmo essa expressão, é uma doença avassaladora, não é, gente? Avassalador. Porque ela tira os sonhos, rouba tudo que tem ali da vida da pessoa, destrói lares, muitas das vezes a doença até mesmo destrói os lares, as famílias, não é? Então, assim, a gente não quer isso. Então, por isso que nós estamos aqui hoje falando de prevenção. Tá bom, gente? Pessoal, então, muito obrigada, Que tá, por este agradeço. momento. Espero que realmente nós tenhamos conseguido alcançar aí as expectativas geradas, não é? A nossa intenção realmente era essa, não é? De estar trazendo essas discussões. Eu, particularmente, agradeço muito a presença da professora Marli e, mais uma vez, Eu é que também a presença. agradeço. Eu é que Agradeço